Olá, bem-vindos a mais uma aula de HGP. Hoje, na nossa aula de HGP, vamos falar sobre o convívio entre cristãos e muçulmanos, isto quando a invasão dos muçulmanos da Península Ibérica, que já temos estado a falar até agora. Ora, vamos começar então, como diz no vosso manual, como é que era ser cristão no Al-Andalus. Já sabem que o Al-Andalus é a Península Ibérica, era o nome que os muçulmanos davam à Península Ibérica. Ora, ser cristão é território dominado pelos muçulmanos. Ora, claro, como eu vos falei, eles dominaram este território, mas continuaram cá a viver os cristãos. Só que eram eles os muçulmanos que dominavam este território, que mandavam, digamos assim. Os muçulmanos chamavam aos cristãos que moravam neste território dominado por eles, pelos muçulmanos, chamavam-lhe moçárabes. Moçárabes eram os cristãos que moravam em território muçulmano, neste caso dominado por eles. Davam liberdade a estes moçárabes, que eram os cristãos, davam liberdade de praticar então a sua religião, mas eram tratados de forma diferente dos muçulmanos, de uma forma um bocadinho diferente. Vamos ver. Do que aqueles que se convertiam. Aliás, havia cristãos que convertiam-se ao islamismo, a religião deles passava a ser o islamismo e então aí passavam a ser mais bem tratados. Os que não se convertiam, que tinham fé no cristianismo e queriam continuar a ser cristãos, eram tratados de uma forma um bocadinho diferente. Vamos ver. Então, muitos deles eram afastados, estes moçárabes eram afastados para zonas rurais. Rurais, como sabem, é zonas do campo, afastados das cidades, das grandes cidades da época, onde passavam então a trabalhar nas terras, nas suas antigas terras que eram deles e agora tinham que trabalhar na agricultura nessas terras e tinham que pagar impostos aos novos donos dessas terras que agora passaram a ser os muçulmanos. Vejam bem. Tinham que se vestir de forma diferente dos muçulmanos, não se podiam vestir da mesma forma e também não se podiam, vejam bem esta particularidade, não se podiam deslocar a cavalo. O cavalo era um estatuto muito importante, só para os muçulmanos. Os cristãos que quisessem andar de um lado para o outro, ou andavam a pé, ou então tinham um burro ou uma mula. O cavalo nem pensar, só os muçulmanos é que podiam. Também não os deixavam construir igrejas novas, cristãs, nem pensar nisso e nem sequer arranjar algumas que eles precisavam de arranjar que estivessem mais destruídas, tinham que ficar assim como estavam e era assim se eles quisessem. Ora bem, para além destas discriminações e perseguições aos moçárabes, os cristãos capturados nas batalhas, quando eram capturados nas batalhas, nessas batalhas da Reconquista cristã, os cristãos capturados pelos muçulmanos também eram forçados a converterem-se ao islamismo. Ou então eram feitos escravos dos muçulmanos, tinham que trabalhar para eles e fazer os trabalhos mais difíceis. E agora, dizem vocês, a professora, tem isso o contrário, nos territórios em que eram os cristãos que começavam a dominar e a reconquistar, e eram os cristãos que mandavam, como é que os cristãos tratavam os muçulmanos que viviam nesses territórios? Ora, vamos ver agora o outro lado da moeda. Posso-vos dizer que os cristãos também não tratavam muito bem os muçulmanos, quando eram os cristãos a dominar determinado território. Ora, o que é que acontece? Os cristãos tratavam-nos muito mal, como eu estava a dizer, afinal fala até no vosso manual, que alguns morriam por maus tratos, eram maltratados, batidos, outros eram feitos escravos. Ora, nesta condição, como fala aí, muitas vezes também eram doados, eram a cavaleiros para serem seus criados, eram usados como mão de obra nas construções das igrejas, das igrejas cristãs no território dominado pelos cristãos, claro, e castelos, e muitas vezes eram trocados, vejam bem, era moeda, quase como moeda de troca, serviam quase como se fosse o dinheiro para trocar por cristãos cativos, não é? Ou seja, quando havia guerras, não é? Os muçulmanos ficavam com cristãos vivos, né? E que eram feitos prisioneiros de guerra, e então trocavam, então aí às vezes havia troca pelos muçulmanos que também estavam cativos do lado cristão. No entanto, fala aí também no vosso manual que a partir do século XII torna-se possível os muçulmanos, ou seja, os mouros, como os cristãos lhes chamavam, os mouros, também conseguissem a sua liberdade e morarem então no reino cristão e praticarem a sua religião, mas tinham que pagar impostos aos cristãos. No entanto, há uma coisa curiosa, eles tinham que construir as suas casas fora das muralhas dos castelos, porque na altura as localidades ficavam todas dentro das muralhas, não era o castelo do rei, e também as casas das pessoas, e à volta havia uma grande fortificação que eram as muralhas dos castelos. Os mouros tinham que construir a casa fora das muralhas. Daí, chamado esses bairros que eles faziam, essas casas, os bairros que eram um conjunto de casas, não é, juntas, eram os bairros da moraria, as morarias. As morarias eram onde moravam os mouros. Ainda hoje, na cidade de Lisboa, temos aqui uma fotografia do vosso manual, aqui na cidade de Lisboa, o bairro da Moraria,
que esta zona foi então construída pelos mouros, daí ser a junta praticamente muito perto das muralhas do Castelo de São Jorge, que tem ruas estreitinhas, cá está as construções, tal arquitetura, não é, que os muçulmanos usavam, ruas muito estreitinhas, né, e labirínticas, nunca são ruas muito direitas, e daí se chamar ainda hoje a zona da moraria por causa disto. Também no vosso manual temos aí uma igreja moçárabe, não é? Que era uma igreja dos cristãos, mas em território muçulmano, daí ser as moçárabes, como tínhamos falado, e pronto, é assim, digamos que esta confraternização entre muçulmanos e mouros, claro que eles depois também se tratavam de uma forma quase de mal de um para o lado e também de um lado para o outro, também não era grande coisa. Pronto. No entanto, quer muçulmanos, quer os cristãos defendiam a paz e a tolerância e conseguiram ao fim, ao longo destes anos todos, não só terem batalhas, mas também partilharem experiências e conhecimentos, quer um povo, quer o outro, e assim conseguimos também, quer eles também, quer nós, e quando digo nós os cristãos, evoluirmos no nosso pensamento e na nossa sabedoria. Ora, espero que tenham gostado desta aula. Veremos então a próxima, que vai correr então muito bem, ou ainda melhor que esta, porque vamos começar a falar da formação do nosso reino de Portugal. Vamos lá então.